E aí galera, tudo beleza com vocês? Passando por aqui para deixar um recado importante, né? É que eu estou de férias, beleza? E a gente vai ficar aí um mês sem o nosso IT Games aqui na Rede ITA. E dia 8 de março eu estou de volta com mais novidades dos jogos digitais aqui no IT Games para vocês. A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Um abraço para você que acompanha o Ponto a Ponto. Nós estamos vivendo a onda de mensagens através dos bonés. Não tem mais e-mail, carta nem se fala, mensagens pelas redes sociais ou ligações telefônicas. Pelo menos, por enquanto, as mensagens pelo mundo afora estão sendo estabelecidas através de mensagens em bonés. E o próprio presidente brasileiro, Lula da Silva, também entrou nessa onda. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O mundo anda preocupado com as recentes decisões adotadas pelo senhor presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente sabe que toda e qualquer mudança, por mais simples que seja, ela acaba gerando insatisfações. Mas as recentes decisões, os recentes anúncios feitos pelo novo mandatário norte-americano estão dando o que falar pelo mundo afora. O nosso entrevistado para o programa de hoje é o professor de matemática e estatístico José Araújo Batista. O tema central da nossa conversa, da nossa entrevista, será as pesquisas que acontecem pelo Brasil e não só as pesquisas eleitorais. Hoje se faz pesquisa sobre quase tudo e no mundo inteiro. Você vai saber como é que acontece as pesquisas, como é que elas acontecem nesse universo de números e de estatísticas. Professor Araújo, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Por que é que o povo foge de matemática e de números como o diabo foge da cruz? Porque a matemática ela é muito abstrata, então as pessoas têm uma dificuldade de fazer essa abstração. Mas a matemática ela é fácil. Quando você encontra um professor que transmite muito bem e com clareza, a matemática fica fácil. Eu não sei se é impressão minha, e se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, mas eu, nos meus estudos iniciais, eu associava sempre essa coisa das exatas, física, matemática, a coisas práticas que estão ao nosso redor. No meu modo de ver, se eu associasse com alguma coisa do dia a dia, ficava mais fácil entender, compreender. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Hoje os livros didáticos trazem muitas questões que envolvem o cotidiano das pessoas. E elas ficam maravilhadas, né, quando vê que em tudo está matemática presente. Tudo está aqui ao nosso, né? Você mexe com matemática todo dia, toda hora, mexe com física, né? Química. A dona de casa mexe, todos os profissionais trabalham, né? Está no nosso dia a dia. Agora, as pessoas têm um medo danado, fazem disso um bicho-papão. É o quê? É preguiça de botar os neurônios para funcionar? Hoje os alunos têm menos medo do que antigamente, né? Porque realmente hoje o método mudou muito. Então, os alunos também eles têm mais contato com a própria tecnologia. A tecnologia ensina isso, muito, né? Hoje nós temos aí a inteligência artificial que resolve qualquer teorema, qualquer problema que você tem, ele resolve lá e cabe a você só fazer uma interpretação daquela demonstração. Agora, isso também não atrapalha o próprio aprendizado da pessoa de ter tanta facilidade na palma da mão, não, professor? Mas cabe aí, logicamente, ao professor saber utilizar essa ferramenta, né? Fazendo com que o aluno vá debater com ele aquelas questões que foram provadas ali, demonstradas pela inteligência artificial. Então, dá para dizer perfeitamente que se a gente associar o que está aqui perto da gente todo santo dia a esses questionamentos, você vai compreender melhor. Tranquilamente.
Vai desenvolver um raciocínio. Vai se tornar mais simples a matemática, e ela é simples, porque ela está na natureza aí, está no dia a dia, está nas suas experiências diárias, né? E mexer com números é complicado? É mais do que mexer com letras? No meu caso, eu acho que mexer com letras é mais complicado, né? Mas mexer com números eu, pessoalmente, né, acho bom. Para quem se dedica à matemática, aparentemente é mais fácil. É mais fácil, lógico, porque você convive com aquilo diariamente, né? Os números. Hoje a gente se depara com pesquisa em tudo que é campo da atuação humana. Isso vem de quando, professor? Começaram quando a fazer pesquisa para aferir isso, para aferir aquilo? Bom, as pesquisas começaram no século XVIII. Os comerciantes lá nos Estados Unidos começavam a ouvir os seus clientes opiniões sobre determinadas mercadorias. Está gostando desse produto? Não está gostando? Mas era uma coisa sem nenhuma... Sem nada científico. Sem nada científico. No início do século XX, começaram a surgir as pesquisas eleitorais. Isso mais nos Estados Unidos? Tudo nos Estados Unidos. Tudo lá. Então, o primeiro instituto a fazer pesquisa no mundo foi o Instituto Gallup. Isso, na década de 30, ele acertou nas eleições presidenciais de Roosevelt, lá do presidente, lá de 1936. Daí, talvez, porque quando se fala em pesquisa, muita gente associa mais a questão eleitoral, né? Lógico, si. Nós temos pesquisa de mercado, pesquisa de eventos. Por exemplo, a gente faz avaliação aqui do São João de Campina Grande, do São João de Bananeiras e do sítio São João, a gente faz das casas de shows. Querem ouvir também, que ali eles estão vendendo produto e tem que ouvir o cliente e a opinião. É a partir daquela avaliação que eles melhoram, modificam, né? Ajustam. Lógico. E o senhor entende que a partir de quando se passou a valorizar mais a pesquisa? Porque hoje as pesquisas são valorizadas, né? Você se baseia naquilo ali para tomar as medidas aqui. Depende do segmento da sociedade. Os políticos já estão realmente utilizando muito. Eles sabem que aquilo é necessário. É necessário. Né? Quando se fala em política, aí eles encomendam a qualitativa, a quantitativa. Isso também tem uma diferença entre um e outro. Existe, porque a pesquisa quantitativa, o próprio nome já diz, ele vai quantificar as opiniões. Tanto por cento aprova, tanto por cento desaprova. Tanto por cento intenciona votar no candidato A, tanto por cento no candidato B. E a qualitativa, ela vai explorar opiniões, conceitos e experiências de forma descritiva. Vai descrever as opiniões, né, os conceitos, e não tem nada de quantificar. Vai esmiuçar se aquilo está sendo bom ou não. No final, ele gera um relatório lá, né? Não tem números, é só descrição. A gente deixando um pouquinho de lado a pesquisa eleitoral e tratando de pesquisas em outros campos. O sujeito, por exemplo, pensa em botar uma tapiocaria, pensa em botar uma casa de show. Que tipo de pesquisa ele encomenda para saber se há necessidade, se comporta, se tem público para aquilo? Isso, ele primeiro tem que ver o público-alvo dele. Por exemplo, ele quer colocar tapiocaria num determinado bairro em Campina Grande. Então, ele vai estudar aquela população, aquele público-alvo. Se o povo ali consome, seus costumes, né? Como, se já tem alguma no local. Renda daquelas pessoas, todas as informações, todas as variáveis demográficas, geográficas, ele vai... A pesquisa afere tudo isso. Tudo isso. E chega para ele com o resultado ali. Coloca ou não coloca? Isso é possível dizer, né? É possível. É possível dizer. Já houve casos de empresários aqui que queriam colocar uma franquia e ao estudar, né, o seu público-alvo, né, o mercado, ele viu que não compensava o investimento. Outro dia um comerciante me dizia que mandou fazer uma pesquisa para saber se num determinado local, se ele colocasse um supermercado sem lugar para estacionamento, o negócio ia prosperar. É complicado, né? Você, hoje em dia, querer clientela e não ter um lugar para parar o carro ou a moto, fica complicado. Fica difícil, né?
Aparece esse tipo de encomenda para os senhores? Não, aparece. No campo da medicina, que tipo de pesquisa se faz? Clínica, hospital, Os consultório? institutos de pesquisa eu acho que é mais difícil, porque o próprio médico é quem faz essa pesquisa. Quando o cidadão vai lá se consultar, ele faz um elenco de perguntas, né? Ali é uma pesquisa que ele está fazendo. Não deixa de ser. Deixa de ser. Não deixa de ser. E para você realizar uma pesquisa dessa, no caso do senhor, o senhor começou em que tempo, em que ano, a fazer pesquisa mesmo? Eu fui um dos pioneiros na criação dos institutos de pesquisa em Campina Grande. Eu, juntamente com 6 professores da Universidade Federal de Campina Grande, no início da década de 90, criamos o Voxigêntio. Ficamos até no final da década. No ano 2000, o professor Roberto Braga, juntamente com seu filho Joaquim, criaram, né, o Instituto Opinião e eu, o Instituto DataVox. Há 25 anos que estamos aí no mercado. Nesse período, fizemos mais de 2.000 pesquisas, entrevistando cerca de 500 mil pessoas nesses 25 anos. Nos mais variados segmentos. Mais eleitoral. Mais eleitoral. A gente trabalha mais eleitoral porque o mercado ainda... Aparecem poucas pesquisas no mercado. Muitos comerciantes, empresários ainda vai não tem na intuição, né? Não tem a visão. Pois é, professor, e para realizar pesquisas, os senhores têm aqui a equipe técnica, os matemáticos, os estatísticos, e para conseguir o pessoal de campo para sair fazendo as consultas, como é que é isso? Como é que recruta esse pessoal? Nós recrutamos nas universidades, né? E são entrevistadores, tem coordenadores de campo, e normalmente são alunos dessa área mesmo, de matemática, ou não? Não, em todas as áreas. Porque hoje o pessoal, em todas as áreas, tem pesquisa, né? Tem estudantes que vêm fazer em estágio e quer fazer pesquisa, entrar em contato com a população, que é interessante para eles. O questionário quem faz são os senhores e eles apenas aplicam, né? Eles só fazer a aplicação. E essa apuração, quando chegam com esses dados, como é que ela se processa? Hoje, com a tecnologia, no celular, de campo mesmo, eles já enviam, já vai enviando e... computando. Na hora que terminar, a gente já tem toda a tabulação. Pode estar em qualquer parte do Brasil, chega na mesma hora já os resultados. Tem uma outra questão também sobre pesquisa que a gente escuta muito o pessoal falar. Como é que você, numa cidade como Campina Grande, com 200 e tantos mil, 400 mil habitantes, você pega 200 pessoas aqui e dali você tira um resultado? Por exemplo, quando um cidadão vai ao médico, o médico, para dar o diagnóstico, ele pede que alguns exames de sangue, né, para fazer. Então, o laboratório, quando vai fazer o exame de sangue, ele não vai tirar todo o sangue seu, da pessoa, não vai matar. Pequena quantidade ali. Basta uma pequena quantidade que aquela amostra, ele vai dar todo as características do... O princípio é mais ou menos o mesmo? O mesmo. E até a dona de casa, por exemplo, quando ela está fazendo lá um caldeirão de sopa, ela quer saber como é que está o sabor, o sal. Ela não vai tomar todo o caldeirão, basta uma colherzinha, às vezes um pingo só, dependendo da cozinheira, ela sabe que o sabor todo. Se está bom, se não está. Então, a amostra ela tem que ser representativa da população em estudo. E como é que os senhores sabem, para a população X, esse número Y aqui de pessoas que podem representar aquele universo? Nós temos as informações, né, que são informações primárias, que vêm do IBGE, de outros órgãos, que a gente sabe, por exemplo, no município, qual é a população urbana, qual é a população rural, população masculina, feminina, nas diversas faixas etárias, na escolaridade, na renda. Esses dados já estão conhecidos. Mas como você extrair dali aquela quantidade? É isso que eu quero saber. Você tem 400 mil pessoas. Se eu ouvir 1.000, resolve. Como é que sabe que são 1.000? Sim. Aí é na definição do tamanho da amostra. Para definir o tamanho da amostra, nós temos uma formulazinha matemática, onde usamos o nível de confiança. Esse nível de confiança varia
Depende do técnico quem escolhe, se é 94%, 50%, 95%, 96%. O que significa esse nível de confiança? Por exemplo, geralmente a gente escolhe 95%. É se a cada 100 levantamentos realizados, nós temos a certeza que 95 estarão certos. Correto. A outra variável é a margem de erro, né, o desvio padrão, que também você escolhe, se quer 2%, se quer 3%, tudo isso para jogar lá na fórmula. Se quer 4%. A margem de erro é o desvio padrão, né? Se um determinado candidato tem na pesquisa 20%, e se a margem de erro for 3 pontos percentuais, isso quer dizer que ele poderá ter de 17% e 23% das intenções de voto. Muito bem. Vamos fazer uma pausazinha? O Ponto a Ponto dessa semana está conversando com o professor José Araújo Batista, matemático, estatístico, professor, veio conversar conosco sobre o universo das pesquisas. Nós voltamos já já. Use sua nota do Enem e ingresse na Unifacisa. Aqui, sua nota do Enem é o passaporte para encarar os desafios do mercado global. Só a Unifacisa te garante um ensino de excelência com parcerias internacionais e aulas práticas no Hospital Help. Escolha seu curso de graduação e venha viver a melhor experiência universitária. Inscreva-se unifacisa.edu.br. Unifacisa, sua história começa aqui. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Você sabia que na Paraíba existe um hospital premiado internacionalmente por seu compromisso com a sustentabilidade? No coração do Nordeste, em Campina Grande, o HELP, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, está transformando a saúde e o meio ambiente. Somos o segundo hospital na América Latina a operar com 100% de energia gerada por painéis solares. Nossas usinas fotovoltaicas não são apenas uma conquista tecnológica, elas são uma revolução no cuidado à saúde, garantindo eficiência energética e permitindo que mais recursos sejam investidos em áreas essenciais, como pediatria e obstetrícia. Isso significa mais economia, mais eficiência e mais recursos destinados ao que realmente importa: cuidar de vidas. Além disso, nosso hospital foi projetado para promover bem-estar e acolhimento. Incorporamos jardins internos e iluminação natural, criando um ambiente mais terapêutico e humano. Cada quilowatt gerado aqui é uma vida cuidada, uma vida salva. HELP, mais moderno, mais humano. Bem-vindo ao Nildo Utcoafia. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Nildo Utcoafia, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Quer saber como a pós-Unifacisa vai transformar a sua carreira? Atualize seus conhecimentos, descubra novos caminhos e oportunidades. Aprenda com os melhores, aprenda com quem faz. Coloque seu conhecimento em prática com estratégias avançadas que fazem a diferença. Viva a potência de um ecossistema de conexões e oportunidades. Unifacisa, transforme sua carreira, lidere o futuro. E aí, galera, tudo beleza com vocês? Passando por aqui para deixar um recado importante, né? É que eu estou de férias, beleza? E a gente vai ficar aí um mês sem o nosso IT Games aqui na Rede ITA. E dia 8 de março eu estou de volta com mais novidades dos jogos digitais aqui no IT Games para vocês. Os discursos do novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já estão um pouco diferentes daqueles
ele apresentou até a sexta-feira da semana passada, né? Você sabe que político normalmente tem um discurso na hora da campanha e depois que se elege, a coisa muda o tom. É claro que o Hugo Mota não estava numa disputa eleitoral, estava na disputa pela presidência da Casa. Mas aquele discurso moderado de que os compromissos assumidos seriam cumpridos com um lado e com o outro, de certo modo estão aí, mas ideias que não saíam nos discursos iniciais estão aflorando agora, como essa história aí do projeto de anistia, que deve ser votado, mexendo com lei de ficha limpa e mexendo com outros assuntos que são, digamos assim, muitíssimo sensíveis para parte da sociedade brasileira. E nós vamos agora ao segundo bloco da entrevista do Ponto a Ponto com o professor José Araújo Batista. Professor, o senhor é paraibano, campinense? Campina Grande. Campina Grande. Do distrito, que era distrito na época, Boa Vista. Boa Vista, distrito terra de Ivan Leite, que nos deixou há pouco tempo, né? Então, o senhor é um campinense e campina-grandense, no caso, que quem torce pelo 13... né? Porque na época quem nascia em Boa Vista, né, era campinense porque sim, pertencia a Campina Grande. Pertencia, né? Assim como Galante ainda pertence, né? Como outro distrito que tem aí. E essa história da universidade, o senhor começou a ensinar em que ano? A universidade, eu passei... Eu era professor visitante lá na Universidade Estadual da Paraíba, estadual, no curso de matemática e de administração também, dando matemática. Foi um período de 4 anos como professor visitante. Na UFCG, a sua atuação foi em que campo? Não, na UFCG nunca ensinei. Não ensinou? Lá eu fiz um curso de especialização em matemática. E fora da Paraíba, o senhor por onde andou? Fez algum curso fora? Fiz alguns cursos na Unicamp de estudos dos movimentos migratórios da população brasileira. Esse foi um curso que foi financiado pelo FUNUAP, que é um fundo das Nações Unidas, né? E também fiz um curso de especialização em demografia pela Escola Nacional de Ciências e Estatística no Rio de Janeiro, que é uma escola ligada ao IBGE. Zona rural ou zona urbana de Boa Vista? O senhor é oriundo da zona rural ou da zona urbana? Zona urbana. E como é que alguém de um distrito pequeno, como Boa Vista, que ainda era distrito, se interessa por matemática? Já garoto gostava dos números ou como foi que descobriu isso? Rapaz, Boa Vista é um celeiro de professores de matemática, por incrível que pareça. Nós temos, inclusive, o atual prefeito é professor de matemática, o que disputou com ele também é professor de matemática. E nós temos, acredito eu, que cerca de uma cidade pequena, né, de 20 professores de matemática. Alguns com doutorado, com PhD na Universidade Federal de Campina Grande. O seu ensino fundamental, médio, foi todo lá? Em Boa Vista ainda? Não, até o fundamental. O médio foi em Campina Grande, no Estadual da Prata. Estadual da Prata, que sempre teve bons alunos e ótimos professores também, né? Tranquilo. E as notas eram todas boas? Matemática? A gente fazia esforço para ser, né? Sempre gostei de matemática. Professor, qual é a sua visão sobre a educação no Brasil de hoje? Está precisando mudar o quê? Porque quando a gente conversa com alguém que gosta dos números, como é o seu caso, aí me vem à mente o exame do PISA, né, que o pessoal faz, o Brasil fica lá embaixo e perde, inclusive, para países aqui da América do Sul. O que é que está faltando? Onde é que está o erro da educação no Brasil? Está na base, está no ensino médio ou está na academia? Acredito que esteja no conjunto todo, né? Desde o ensino básico até a universidade, a academia. E por que o povo não conserta isso? Vocês sabem onde é que está o erro? Não sei dizer os motivos. Né? Nós somos contemporâneos e eu lembro da tabuada. Você não tinha calculadora, a gente aprendia a fazer conta com a tabuada e não esquece nunca, né? Fica na mente o resto da vida. Hoje em dia o pessoal tem uma facilidade no celular, na calculadora, e para passar um troco, se não fizer a conta na máquina, não sabe fazer. Como é isso? Realmente... A metodologia não está equivocada, não, de ensino? Não, mas inclusive os próprios livros didáticos já estimulam os alunos a utilizar a calculadora. Sim, mas isso, de certa forma, não atrapalha, não. Ele não vai ter calculadora, por exemplo, na hora de uma prova do Enem ou de um concurso qualquer, ele vai ter que desenrolar aquilo ali sem calculadora. Aí trava tudo, não sai nada. Mas às vezes os cálculos lá são mais simples, né? Lá lógico que não vão colocar cálculos com números irracionais, não. Mas o governo tem feito um esforço, né?
para aprender o aluno em sala de aula com esse programa agora do Pé de meia. Pé de Meia. Pé de meia, o dinheirinho ali. Mas se o sujeito não aprender a fazer conta e nem a conjugar um verbo, ele não vai para canto nenhum na vida. Né? É muito complexo essa questão. Eu acho que não resolveram ainda. Alguma coisa tem que mudar, porque se não está dando certo, não é assim? A gente mexe naquilo que está dando errado para tentar fazer dar certo. Aqui no Brasil fica um fala para aqui, outro fala para ali, não sai do canto. Eu fico impressionado, porque, sinceramente, você encontra hoje... É claro que você não vai generalizar, dizer que é todo mundo. Você encontra um aluno na porta de um colégio, meu filho, por favor, vem aqui. Onde é o sul, o norte? Aponta aqui para que lado fica o leste, o oeste. Não sabe. Pontos cardeais, não sabe. Conjugar um verbo no presente, no indicativo. Hoje é difícil você encontrar um jovem, um menino do primeiro ou segundo ano do ensino médio. Os professores universitários me dizem que recebem alunos que, sem saber conjugar um verbo, sem saber interpretar um texto. Onde é que nós estamos, né? Vamos voltar ao nosso universo das pesquisas. Por que é que o pessoal diz que hoje tem tanta pesquisa que compram e que sai o resultado que quem encomendou quiser? Como toda área, você sabe que tem as pessoas, né, que agem fora da lei, né? No ramo de pesquisa deve ter um conhecimento. Mas todas as pesquisas, você costuma dizer, tal pesquisa foi comprada. Lógico, toda pesquisa foi comprada mesmo, porque alguém tem que pagar para se trabalhar, né? Agora, se ela vai dar o resultado que alguém encomendou, aí é outra coisa. Né? Aí é outra coisa. Eu tenho um colega que é do outro lado do oceano, lá em Pretória, na África do Sul. Ele inventou de botar um instituto de pesquisa assim, rudimentar, e todo mundo que encomendava saía na frente da pesquisa. Ele fez 3 pesquisas numa mesma cidade e cada vez deu um na frente, porque aí é claro que esse negócio não prosperou, né? E você não vai prosperar, porque se você fizer para um cliente, ele vai dizer aos outros, então você já vai perder toda a credibilidade. Porque o Instituto de Pesquisa, um dos maiores patrimônios é a credibilidade, é a confiança. Você está trabalhando com informações que vai interessar o seu cliente. Então, e tem ciência ali, né, envolvida. Lógico. Né? E a gente tem que dar o diagnóstico verdadeiro. Está acontecendo isso, mesmo que ele não goste, mas a gente tem que dar. Acontece de você chegar com o resultado e a pessoa dizer... Está errado o resultado. Diz, né? Depois passa as eleições, ele verifica e vem pedir desculpa, mas... Qual é a maior frustração de um pesquisador, de um estatístico como o senhor? É fazer uma pesquisa e depois o resultado dá errado? Isso pode ocorrer? Pode ocorrer, lógico. Por isso que existe a margem de segurança, a margem de erro, que não é infalível. E pode ocorrer um fato que modifica. Um fato novo que modifica, por isso que a gente chama de intenção de voto. O eleitor intenciona votar naquele determinado candidato. A minha intenção pode mudar, né? Pode mudar até na hora do voto. E a pesquisa não vai detectar essa mudança. Que ela foi feita antes, né? Também o entrevistador pode sonegar informações, principalmente em cidades pequenas. Com medo. Com medo, temor, do que o prefeito... E hoje no celular pensam logo que está sendo filmado, né? Porque o celular ali não está filmando. E tem aqueles que dizem, olha, eu sei em quem você votou. Não tem isso também, né? Votando eu vou saber. Aí o sujeito fica ali com medo, tem um emprego na prefeitura, muitas vezes. Né? Vai lá e vota mesmo com medo, achando que aquele sigilo do voto vai ser quebrado. E aconteceu... O ano passado, numa determinada cidade aqui, um número de indecisos muito alto. Eu, juntamente com os técnicos, a gente começou a discutir. Acredito que esse número de indecisos muito alto sejam pessoas que voltam na oposição, mas estão dizendo que estão se resguardando, né? Dizer que estão indecisos. E o candidato da situação era 15, 20 pontos percentuais na frente. Quando abriram-se as urnas, a diferença é muito pouca, chegou a 1%. Então, o nosso diagnóstico dos indecisos estavam certos. Como você tinha lá um grande número de indecisos na consulta anterior, o segredo estava ali, né? O segredo talvez... Que é muito mais fácil a gente trabalhar numa cidade grande do que numa cidade pequena, exatamente por causa desse controle dos políticos, né, dos atores políticos. Uhum. Quando nós não estamos no ano eleitoral, como é o caso agora desse ano, ainda assim tem político, tem pessoas ligadas a esse universo da política, partidos, siglas, que encomendam para saber a quantas estão junto à população? Os gestores públicos sempre fazem avaliações, aqueles mais modernos, né, aqueles que têm uma sensibilidade maior com as pesquisas, eles sempre fazem periodicamente.
E os partidos também fazem para verificar quais dos seus candidatos têm uma penetração melhor na população, né? São mais conhecidos, mais popularidade. Sempre tem. Isso é feito também, né? O volume maior é durante o período eleitoral, mas sempre aparece. Pesquisa custa muito? É coisa cara ou não? Depende da sua visão. Eu acredito que cara é você entrar numa campanha sem nenhuma informação, cego, às cegas. Porque a informação, ela vai te dar o caminho, a luz, toda a base ali para você. Base para você. Na Paraíba, não é caro. Agora, professor, eu falo caro me referindo, por exemplo, à quantidade de consultas. Isso varia o preço também? Lógico, o tamanho do questionário, sim. O município, às vezes o município tem uma zona rural muito extensa, muito populosa, que corresponde a 70% trabalho, né? Do eleitorado, então vai dar mais trabalho para chegar a essas populações. Então, depende do tamanho da amostra, do questionário, tudo isso. Vai pesar na hora pesar, não tem uma tabela fixa, né? Na área da comunicação, na área em que eu atuo aqui e ali tem colega reclamando que trabalha com um determinado político ou com um determinado partido e não recebe tudo aquilo que foi combinado. Sobretudo quando aquela legenda, aquele candidato perdeu a eleição. No caso das pesquisas, os senhores recebem antecipado, deixam para depois, e há casos em que o contratante também não paga ou não? Há casos que não pagam. Acontece, né, também? Sempre a gente tem um dinheiro sempre para receber e alguns sequer esquece de pagar. Esquece de pagar, perder a eleição. Aí desaparece. Quando a gente vai cobrar, rapaz, eu não tenho nem como pagar. Aí fazer o quê? Acontece. Do mesmo jeito de vocês que trabalham com a comunicação. E a pergunta final dessa nossa conversa, professor. É possível manipular uma pesquisa? Lógico que é. É possível manipular até um exame de sangue, né? Você trocar a amostra, né? Trocar a amostra, pode haver um erro, não pode? Também, um erro na involuntário, né? No exame de sangue, na pesquisa também. Como em toda área, você vai ter pessoas idôneas, né? e não. Essas fiscalizações, digamos assim, da Justiça Eleitoral, por exemplo, elas conseguem aferir se aquela pesquisa foi feita de acordo com a lei? Você tem que registrar. A Justiça Eleitoral só tem um controle nas pesquisas que vão ser publicadas. Sim. Nas outras não. As outras porque eu vou... Claro, consumo interno, né? As pesquisas que são publicadas, aí nós temos que fazer o registro dessa... Porque aqui e ali a gente, se me permite, aí diz assim, a Justiça Eleitoral proibiu a divulgação de pesquisa tal, é porque ela detecta alguma falha? Detecta algum erro no registro. Por exemplo, às vezes você coloca a população é 45% feminino, o masculino. E lá na amostra está diferente. Isso aí pode influir no resultado, porque às vezes um determinado candidato tem mais penetração. Mais simpático ao público feminino. Se você... Jogar mais ali. Mais ali vai ter. Vai beneficiar, né? Lógico. Vai beneficiar. Do mesmo jeito, geograficamente, região. E o candidato tem muito voto, né? Aí, não, pese mais aqui. Então, a Justiça Eleitoral, ela tem esse controle, que a gente tem que registrar. Professor José Araújo Batista, muito obrigado por ter vindo ao programa. Viu? Muito obrigado pelo convite, né? A esse maravilhoso programa, né? Conceituadíssimo. Acho que deu para a gente dar uma debulhada, não deu, sobre esse assunto? Tranquilamente. Você já tinha dado outras entrevistas, não? De rádio. Televisão é a primeira. Aqui é um bate-papo, a gente senta e começa a trocar ideia, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado também. Seja sempre bem-vindo. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Nós marcamos o encontro no Ponto a Ponto para a próxima semana. Felicidades para todos e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.